Lindos e lindas, maravilhosos e maravilhosas, tudo bem com vocês? Enfim, eu espero que sim, tá? E hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito não de química, tá? E, enfim, vocês têm acompanhado aí o canal, né? Eu tenho colocado vídeos com resoluções de questões, dicas e mesmo curiosidades a respeito dessa disciplina tão incrível. Mas eu estou hoje aqui, né, para conversar com vocês a respeito de uma coisa que eu tenho observado cada vez mais nesse contexto de isolamento nosso e que parece que às vezes a gente esquece da importância que algumas boas práticas em relação ao estudo podem e como alavancar a nossa produtividade, né, de memorização, apreensão de conteúdo e transformação de conhecimento. Chuchus, eu não sei se vocês já viram aí, mas na descrição do vídeo a gente também tem ali, né, um canal voltado para a área de química e neurociência. A gente também tem, tá, essa pegada neurocientífica aqui. Então, hoje eu vou estrear esse meu primeiro vídeo falando de uma dica para você baseado na neurociência, mas que não é nada relacionado com anatomia nem fisiologia desse órgão tão especial no nosso corpo. Eu tô aqui para falar como que embasado nessa ciência, né, do cérebro, a gente consegue melhorar, tá bom? E até ultrapassar expectativas relacionadas ao nosso estudo. Por isso, eu estou iniciando para vocês aqui essa parte de dicas para aprender, começando por um assunto extremamente importante que é dado por esse título aqui. Ele diz assim, ó, estudar é um processo ativo. Queridos, nesse nosso isolamento social, tá? E devido ao estabelecimento cada vez mais, né, constante aí das videoaulas, essa questão de assistir apenas uma aula via internet e achar que isto é o suficiente para compreender todo o conteúdo traz alguns perigos. Primeiro, o contato com o professor, o contato físico com o seu interlocutor, ele é extremamente essencial. E na aula online, via videoconferência, por vezes isso não é possível. E eu digo em relação a você observar os trejeitos do seu professor, você observar a eloquência aliada às miméticas e os gestos que esse professor traz para você. Vocês podem ter certeza, isso faz toda a diferença. Eu estou falando isso porque lá no nosso cérebro, tá? E eu vou comentar algumas regiões aqui do cérebro que são importantes. Agora eu estou destacando, por exemplo, a região do córtex cerebral, tá? Existe um local, né, que você encontra uma quantidade de neurônios significativas nessa identificação com a imagem do seu interlocutor, chamado de neurônios espelho. Então, quando você não consegue observar, na verdade, a mimética do seu professor, a agitação gestual, baseado, né, na explicação dele, e por isso que as videoconferências, às vezes, ela deixa a desejar nesse aspecto, você não é capaz de ativar áreas de correlação, áreas de memória, áreas de compreensão de conteúdo, né? Que quando numa aula presencial você está assistindo é muito mais fácil de ser requisitada. Não que essa parte das videoaulas não tenha suas vantagens, com certeza tem suas vantagens, tecnologicamente falando, em relação à praticidade. Mas aqui o objetivo é mostrar para vocês como que vocês podem melhorar mesmo até nesse aspecto de assistir às aulas, tá, via online e aumentar o potencial do seu estudo frente, né, àquela matéria que você está tentando compreender. Então eu dividi aqui dois processos que eu julgo serem aqueles que vão melhorar o teu conhecimento e aqueles que não vão impulsionar tanto quanto poderiam ter o conhecimento e fazer de você um verdadeiro estudante. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu acho importantíssima a gente destacar aqui é em relação, né, àquele comentário muito famoso que existe. Ah, para mim basta ver aula. Ah, eu só vou ver aula.
que já é suficiente para eu compreender o conteúdo. Queridos, quando você vê aula, a única coisa que você está fazendo, tá, é entendendo a matéria, tá? Você está entendendo a matéria. E entender a matéria não significa que em outras situações você vai saber replicar aquela matéria, tá? O simples fato de você ver só esclarece pontos anteriormente obscuros para você em relação ao conteúdo. Agora, isso é muito diferente de você adicionar um elemento central nessa tua ação de assistir uma aula. Você pode ver aula, mas anotar. Cara, quando você anota, mas não é anotar de qualquer maneira não, maravilhoso, é anotar com as suas palavras. Com as suas palavras. Queridos, quando você anota com as suas palavras maravilhosas, o que você está fazendo é ativando uma série de informações previamente compreendidas no assistir da aula, lá numa região chamada sistema límbico, no interior do teu cérebro, e trazendo ele para uma memória mais imediata que é presente no córtex cerebral. E são duas regiões que se comunicam e são extremamente importantes para o seu processo de aprendizagem. Então, ver aula mais anotar é fundamental, maravilhoso, é fundamental para você consolidar isso aqui que eu vou escrever. Aprender. Quando você faz isso, você está muito mais próximo de aprender do que você imagina. Você está muito mais apto quando você faz as anotações, ouvindo o que o professor está falando, quase que simultaneamente, a trabalhar o seu cérebro em cima daquelas informações e compreender um conteúdo de maneira criativa e resolucionadora de problemas. Então isso é um ponto especialíssimo para você que pretende dar um passo a mais na sua compreensão. E como eu falei, neurocientificamente embasado. Beleza, maravilhosos? O segundo ponto que a gente precisa contrabater aqui é aquela história de obter informação, tá? Ah, eu vou dar uma olhada no Google, porque lá no Google é mais fácil de eu entender aquilo que o meu professor falou. Então eu vou botar aqui, ó, obter informação. Chuchus, quando você está numa aula, tá? Você está basicamente entendendo, compreendendo aquela informação e está recebendo uma carga muito grande. E você vai no Google para tentar ler aquilo que talvez não tenha ficado muito claro para você. Isso é super válido, mas isso não é um processo ativo. Isso também é um processo passivo, porque você novamente não está traduzindo aquela informação na sua linguagem simbólica, na sua linguagem de compreensão. E a gente tem outras áreas aqui no cérebro, né? Aqui no lobo temporal esquerdo, principalmente eu destaco a área de Broca e a área de Wernicke, que são duas áreas importantes para a linguagem, principalmente a área de Wernicke relacionada à parte simbólica, onde você compreende quando você faz pelas suas próprias palavras. Então, maravilhosos, ao invés de você passivamente obter informação, você necessita, e isso aí é mais um plus para o teu estudo, tá? Você precisa reescrever e resumir a informação. Cara, isso aqui é muito engrandecedor. Porque quando você reescreve, você resume, você escolhe, você observa os pontos mais importantes. E em cima daquilo, você sabe o que é de maior destaque ou não. Pode ter certeza. Até mesmo fazendo as provas, tá, relacionadas aos concursos, estudando um determinado assunto que o professor diz em aula, você sabe, né, peneirar aquilo que é mais importante. O nosso cérebro precisa desse peneiramento. A gente não pode achar que a quantidade de informações que a gente vai absorver, ela vai ser completa. Não. Pelo contrário, o nosso sistema límbico, nossa região mais, digamos assim, uma das mais primitivas que a gente tem
no nosso encéfalo, ela vai despejar embora algumas informações durante o processo do sono. Então é por isso que às vezes você estuda alguma informação, estuda algum conteúdo, né, na manhã de um dia de prova, pode até ir bem na prova e tirar uma boa nota, mas depois de alguns dias, poucos, você já esqueceu aquele conteúdo, porque aquilo não ficou no seu córtex cerebral, aquilo não ficou no seu HD. Então, quando você reescreve e resume, você anota alguma informação passada em aula, você torna aquele processo muito, mas muito mais, selecionável. E o seu cérebro gosta de selecionar coisas, você gosta de filtrar coisas. O seu cérebro, ele tem preguiça em aprender todo o conteúdo. Ele seleciona aquilo que é mais importante, o que ele julga essencial para o conhecimento. Então, não esqueça, obter informação é muito diferente de reescrever e resumir a informação, porque você está traduzindo nas suas próprias palavras. Fantástico? O terceiro ponto que a gente tem, eu já ouvi a explicação, que parece ser similar à aula, né? Ouvir explicação às vezes não é similar à aula, não. Por que, maravilhoso? Porque às vezes você pode ouvir uma explicação e não estar lá na aula. Ou então você pode estar na aula e nem ouvir a explicação. Concorda comigo? Então, ouvir explicação, cara, é muito diferente de você ensinar, tá? Pela sua explicação. Como assim, Chuchu? Você assistiu algum conteúdo, ou você viu alguma aula, e aí, lindo do meu coração, você vai simplesmente guardar aquela explicação e não vai se dar aí ao prazer de anotar, né? Não vai reescrever e resumir e muito menos ensinar para outra pessoa. Lindo do meu coração, quando você ensina para outra pessoa, você está articulando com as suas ideias, você está utilizando as suas palavras para passar aquilo para alguém que ela compreenda da melhor maneira possível. Quando você se esforça para isso, você ativa uma série de vias circuitárias neuronais que melhoram o teu processo cognitivo e ajudam você a sedimentar aquela sua memória, porque ela precisa ficar guardada na memória de longa duração, se for um aprendizado efetivo. Diferente daquela coisa que você lê, né, na manhã, faz a prova e depois esquece, após dias. Então, maravilhosos, eu selecionei 3 tópicos aqui que eu acho extremamente importantes para você, na verdade, dar uma balizada e uma melhorada no seu estudo, tá? Então, eu senti a necessidade de gravar esse vídeo, quis e precisei compartilhar com vocês, tá? Para ajudar no seu sucesso pessoal e profissional. Tá bom? Quem tá vindo aqui no canal agora, dá uma curtidinha, dá uma inscrita aí, né? Aperta ali no inscrever, dá aí uma curtidinha, vê o badaluzinho ali do vídeo, né? O brevegozinho ali da campainha e para você receber as notificações, tá? Beijo no coração e até a próxima, maravilhosos. Fui!